Obrigado, equipe de louvor. Por favor, abra a sua Bíblia nos Salmos 51. Livro dos Salmos 51. É o texto básico para a nossa breve meditação nessa manhã. Amém? Vamos ler dos versos 1 até o verso 4. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga minhas transgressões, por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa, e teu julgamento é puro. Amém? Olha só. Nós podemos dizer que Davi estava vivendo o pior momento da sua vida. E apesar dessa terrível situação, sob inspiração divina, ele escreve o Salmo 51, que é considerado uma das mais belas confissões de pecado nas Sagradas Escrituras. E a gente sabe que Davi sempre teve uma profunda intimidade com Deus e uma vida de obediência exemplar. Mas, como ser humano, vulnerável ao pecado, ele acabou cedendo à tentação e pecando contra o Senhor. O texto bíblico, lá de 2 Samuel, que relata toda essa história, inicia lá dizendo que era primavera, era no tempo em que os reis iam à guerra. E Davi enviou Joabe com o seu exército para a batalha. Mas o rei ficou em Jerusalém. Conforme a palavra nos mostra, certo dia ele levantou à tarde e foi passear no terraço do Palácio Real. E ali do terraço, ele viu uma mulher muito bonita, que tomava banho. Quer dizer, mas pai, não tinha outro lugar para aquela mulher tomar um banho? Mas será que Davi não poderia ter agido diferente? Aquela mulher era Batseba, mulher de Urias. Urias era um guerreiro heteu que estava a serviço do rei Davi, do rei hebreu. Mas Urias estava lá no campo de batalha, com Joabe e os demais soldados. E quando Davi viu aquela mulher, seus olhos, a sua vontade, e ele então mandou buscá-la, e o texto bíblico diz que eles tiveram relações. E a mulher engravidou e mandou avisar a Davi. E para Davi aquela notícia foi terrível. Como é que aquela mulher ia aparecer grávida se o seu marido estava no campo de batalha? E aí ele planejou algo. Vou mandar buscar Urias, que é o seu marido. Peço algumas informações lá do campo de batalha. E vou dispensar. E ele vai para casa, vai dormir em casa. E quando Batseba tiver com a gravidez, já as pessoas percebendo, vão saber que Urias esteve com ela e que o filho é de Urias. Então o rei coloca o seu plano diabólico em prática. Ele manda chamar Urias no palácio, perguntou sobre o comandante, perguntou sobre o exército e disse, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 8, capítulo 11, versículos 8 e 9. Vai para a tua casa e procura descansar.
E assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta do palácio real, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Observem como procede um homem que se afasta da presença de Deus. É como se esquecesse todos os ensinamentos divinos. E começa a agir de uma forma terrível. Muitas vezes pior do que aquele que nunca conheceu a palavra. O temor a Deus desaparece. E o homem fica obstinado para satisfazer os desejos do seu coração. Mas aí no outro dia contaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, mas ele dormiu à porta do palácio real. Então Davi mais uma vez chama Urias e perguntou: não chegaste de uma viagem? Por que não fostes para casa? Aí Urias respondeu, repare a fidelidade daquele homem: a arca, as tropas de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos estão acampados ao relento. Como eu iria para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? E a resposta de Davi, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12. Então Davi disse a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém, aquele dia e o seguinte. O plano de Davi não estava dando certo. E como o plano não deu certo, ele ainda, no outro dia, ele ainda chama Davi, dá bebida para Urias, Davi chama Urias, dá bebida, para ver se assim ele ia para sua casa. Mas ele continuou dormindo à porta do palácio real. Então, Davi faz uma carta ao comandante, entrega a Urias para levar ao comandante Joabe aquela carta. E conforme está no versículo 15 do capítulo 11 de 2 Samuel, dizia na carta: posicionai Urias na linha de frente, onde a batalha for mais forte, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Mas que coisa terrível. Que coisa terrível. Aquele homem que era um homem que temia o Senhor, que ouvia o Senhor, que adorava ao Senhor. De uma maneira tal, ele se afasta do Senhor, que fica obstinado. E com a morte de Urias, Davi então toma Betseba por esposa. Se passa aos olhos da pessoa, olha como aquele homem, olha como o rei é bom. Ele não deixou a mulher do seu servo perecer à míngua, mas ele a chamou e a tomou por esposa. Irmãos, como é que Davi pôde esquecer de que nada, absolutamente nada, fica encoberto aos olhos de Deus? Quando nós erramos, quando nós quebramos um princípio bíblico, um princípio divino, nós estamos pecando contra o Senhor. Nós vivemos hoje no período da graça, e em Cristo Jesus, o Deus eterno nos faz templos do Espírito Santo. Ele nos faz seus filhos, seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Significa aquilo que Cristo herda, nós herdamos. Ele entregou o seu próprio filho para vir ao mundo em forma de homem, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, como o último Adão. O primeiro Adão foi alma vivente, Jesus, o último Adão, espírito vivificante.
Ele pagou o preço para o nosso resgate. Ali no Calvário, aquele que em nada pecou, aquele que não tinha nada de errado, não tinha falado, não tinha feito nada de errado, mas tinha sido fiel ao Pai e fiel até a morte, morte de cruz. Estava ali no nosso lugar, para que pudéssemos ser resgatados da morte para a vida. Uma sentença de morte só pode ser paga com a morte. O próprio Deus se fez carne. O próprio Deus tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. E ali no Calvário, ele, em dado momento, ele bradou, significa ele gritou, ele falou forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando os soldados o tiraram da cruz, como era costume, quebrar as pernas dos condenados para que eles pudessem morrer mais rápido, Jesus estava ali, não mais Jesus, somente o seu corpo. Ele já tinha morrido. E o Senhor Jesus morre e desce até o inferno e toma as chaves do inferno e da morte. Aleluia! Todos os demônios juntos não conseguiram deter o nosso Senhor de fazer aquilo que precisava ser feito. E ao terceiro dia ele ressuscita com as chaves da morte e do inferno. Isso significa que a morte e o inferno não têm mais poder sobre a nossa vida. Em Cristo Jesus temos a vida eterna. Morte eterna significa separação eterna do Deus Criador. Ah, irmãos, como se não bastasse o Senhor enviar o Espírito de Deus para habitar em nós, o seu Santo Espírito também intercede por nós diante do Pai, e diz o texto bíblico, com gemidos inexprimíveis. E o trabalho de Jesus, hoje, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, é interceder por nós. Ô irmãos, nós temos o exemplo aí do Senhor, da necessidade que temos de intercessão, de intercessores, pessoas que estejam orando, pessoas que estejam apresentando a igreja, apresentando a vida dos seus pastores, apresentando a vida de uns aos outros. Ah, irmãos, não é para a gente estar contando determinadas coisas, mas orar uns pelos outros é bíblico, é determinação divina. Amar uns aos outros, ser verdadeiramente amigo. Quando Davi então, lá no palácio, recebe o profeta Natã, Natã foi enviado por Deus para contar a Davi o que ele tinha feito. Eu não vou me deter nisso. Mas depois que Davi recebeu do profeta a informação que provinha do Senhor, Davi então cai em si. E aí ele se arrepende. Agora observe que naquele período Davi, ele estava entristecido. É como se a sua vida tivesse perdido o sentido. Enquanto Davi calou o seu pecado, a sua vida perdeu o sentido. Seus ossos secaram. A alegria da salvação foi embora, porque a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Igreja, não há libertação, não há paz, não há cura, nem restauração onde não há arrependimento. Uma vez conhecendo a palavra, não somos mais os mesmos.
E o Senhor trata conosco como aqueles que conhecem a sua palavra, mas livremente fizeram a opção de sair da sua presença. Que coisa terrível é sair da presença do Senhor. Agora, irmãos, o primeiro passo para a restauração é o reconhecimento do pecado. Precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos. O agir divino ocorre de maneira poderosa. Deus está pronto para perdoar. Deus está pronto para capacitar, para renovar. Deus está pronto para consolar e conformar. Consolar, fortalecer. Irmãos, desde que haja arrependimento de pecados, Deus age poderosamente. Não tem pecado que o Senhor não possa perdoar. Agora escute uma coisa: deixar Deus, deixar a igreja, deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, não resolvem. É o caminho oposto ao arrependimento. Todos nós necessitamos de perdão. E Jesus Cristo nos mostra a necessidade de uma nova vida, a necessidade de um novo coração. Um coração que seja temente a Deus, que seja submisso ao seu Santo Espírito. Como seus discípulos, nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Como seus discípulos, nós precisamos ter a firme convicção de que por nós mesmos não podemos nada. Mas em Cristo Jesus, todas as coisas não são possíveis. O Senhor tem tratado conosco de uma forma muito especial. E pastor, os seus filhos, nós somos tratados de uma maneira diferente. É isso mesmo. E não são poucas as vezes que diante das lutas e aflições, nada mais são do que resultantes das opções que fizemos em nossa vida. Olha, irmãos, eu oro todas as vezes. Eu digo: Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Eu oro. E digo para você que essa é uma experiência maravilhosa, tremenda. Eu digo a Deus: Deus, eu estou ali como teu servo. Eu não quero sair um segundo antes da hora, nem um segundo depois da hora. Quantas coisas nós gostaríamos de fazer, mas é preciso antes parar e saber se há a direção do Senhor naquilo que está sendo feito. A igreja tem que permanecer como um farol, como sal da terra e luz do mundo. A igreja tem que ter a firme convicção de que o seu principal objetivo é pregar o Evangelho, que é fazer missões. Missões aqui, ali, acolá, em todo o mundo. Mas eu quero encerrar. E essa trágica história de Davi nos ensina sobre a necessidade de cada discípulo de Cristo ter arraigado em sua mente e em seu coração algumas atitudes. Eu vou apenas citar 3 atitudes. É preciso ter uma atitude de amor, respeito, comunhão, dependência e obediência a Deus. Aí eu lembro de José. Ele disse para a mulher de Potifar: eu não posso fazer isso contra o meu Senhor. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Por mais vantagem que pareça, não vale a pena sair da presença do Senhor. Não vale a pena proferir palavras
e realizar atos que são totalmente contrários aos princípios bíblicos. O segundo ensino que nós temos, que eu separei, que é preciso vigiar e orar em todo tempo, como diz o texto bíblico, para não cair em tentação. Não existe nenhum bom. O inimigo prepara tudo e mostra que tudo vai ser muito bom e que vai ser muito fácil. Depois vem o acusador. Sabe o que é coisa terrível? Quando a pessoa se declara estar em Cristo e não age corretamente, e não tem nenhum drama de consciência, não tem nenhum sentimento de que está fazendo as coisas erradas. E o que é que o Senhor faz? O Senhor dá oportunidades para que a pessoa possa se arrepender e voltar a andar no seu caminho. Ter a Bíblia debaixo do braço, vir a todos os cultos, participar de toda a programação da igreja, não vai levar ninguém para o céu. O que nos leva aos céus é a certeza absoluta de que Jesus lá no Calvário pagou o preço pela nossa vida, e é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Tudo no Deus eterno, tudo com Ele tem que ser através da fé, irmãos. É Ele próprio que declara através do seu servo que sem fé é impossível agradar a Deus. É Ele que diz: tende fé em Deus. E a terceira atitude que tem que estar arraigada na nossa mente e no nosso coração, é preciso ter profundo desejo do perdão divino. Davi foi perdoado, mas as consequências do seu erro o acompanharam por toda a vida. O que é que o Senhor deseja? Deseja que estejamos voltados para Ele. O nosso coração sendo guardado, sendo protegido de tudo aquilo que não agrada. Como diz o texto bíblico, acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você pode sorrir, você pode declarar amizade, declarar amor, mas se o seu coração não estiver em linha com o que você está fazendo e falando, de nada isso adianta. O Senhor quer ver o nosso coração transformado, restaurado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E encerrando, eu quero dizer que nós não podemos fazer uma avaliação pessoal comparando-nos a outros. Não. Nós devemos nos lembrar que em Cristo recebemos um novo coração que tem que estar em todo o tempo submisso ao Espírito Santo. Um novo coração. O Senhor nos dá a oportunidade da gente viver uma nova vida, da gente poder verdadeiramente viver para o louvor da sua glória. Amém? Então, em Cristo, passamos a viver em paz, satisfeitos e determinados a viver para agradar a Deus. Então, igreja, nós precisamos estar bem atentos, evitando caminhos perigosos, evitando situações que possam dar espaço para a aparência do mal. Não somos perfeitos, mas em Cristo somos novas criaturas que não conseguem mais viver na prática do pecado. Que possamos verdadeiramente estar voltados para o Senhor e determinados a viver conforme os seus princípios.
Amém? Sentado como você está, feche seus olhos e apresente a sua vida diante do Senhor. Apresente a sua vida diante dele. Não permita que as dúvidas, as aflições internas e externas interfiram na sua comunhão com o Senhor. Interfiram na sua vida, que deve ser vivida na presença do Senhor. Entenda que não é a religião que salva, é Jesus. Entenda a importância da igreja em proclamar a palavra, em juntos estarmos compartilhando de tudo aquilo que o Senhor espera e que o Senhor tem feito em nossa vida, e que estejamos preparados para, ao som da trombeta, irmos ao encontro do nosso Redentor nos ares, onde estaremos vivendo para sempre. Nunca esqueça que todas as coisas na terra vão passar, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Amém, igreja? Irmã Eva, por favor.